Olá, meninos. Vamos começar nossa aulinha de história. Nós vamos estudar através desse vídeo, tá, a respeito da Europa, a África e a América, conquistas e descobertas. Esse é o primeiro conteúdo do livro didático de vocês. Bom, primeiramente eu vou começar mostrando para vocês o mapa mundi. Nós chamamos isso aqui de mapa mundi. No mapa mundi existem os continentes, que é europeu, que é a Europa, Ásia, África, Oceania, Antártica e as Américas. No total, existem no planeta Terra 6 continentes. Agora, nós vamos estudar nesse conteúdo como esses continentes foram descobertos. Quem descobriu os continentes? Tá? Então, nós vamos fazer leitura do texto. Esse texto está no livro, mas eu vou colocar ele aqui para a gente fazer leitura. E vocês vão acompanhar comigo a explicação e a leitura, para a gente estar fazendo algumas atividades, tá bom? Então, primeiramente, há cerca de 600 anos atrás, os portugueses e os espanhóis que moravam no continente europeu, que fica ali na Europa, né, na Espanha, em Portugal, eles viajavam em grandes navegações, que chamamos de expansão marítima. Eles estiveram à frente dessa navegação marítima em busca de quê? Em busca de descobertas de outros continentes. Bom, os primeiros continentes que eles descobriram foram a Ásia e a África. Por quê? Ali estava bem mais próximo deles, né? Eles precisavam de embarcações também, né? Porque tinha um pouco de água, né, do mar ali para estar atravessando, mas foram mais fáceis para eles naquela época, por serem continentes mais próximos. Bom, por que eles iam atrás de conquistas de outros continentes? Porque nesses continentes existiam ouro e também riquezas que eles poderiam explorar ou até mesmo comprar produtos que se chamavam de especiarias, tá? Bom, os primeiros que eu falei para vocês que eles conquistaram foram a África e a Ásia. Ao longo do tempo, eles foram melhorando as embarcações deles, né, para fazer viagens mais longas. Bom, e nessas viagens, eles pegaram rumo ao Oceano Atlântico nas navegações, e foi aí que eles descobriram as Américas, América do Sul, América Central e também a América do Norte. Então foram os portugueses e espanhóis que tiveram à frente dessas expansões marítimas aí no começo, tá bom? Então eu quero mostrar para vocês e falar que Cristóvão Colombo e as outras pessoas, né, que estavam à frente dessas navegações iam atrás de descobertas de outros continentes, tá bom? O continente americano, que é a América do Sul, América Central e do Norte, nós vamos ver mais a fundo, mais à frente nos nossos estudos, tá bom? A América do Sul é onde que é localizado o Brasil. Então, mais à frente, nós vamos estudar o descobrimento do Brasil. Agora aqui, esse texto está no livro de vocês, na página 10. Mas vocês vão acompanhar comigo a leitura desse texto, tá? Porque vocês ainda não têm o livro didáticos em mão ainda, tá bom? Do outro lado do mar. Imagine que você vai viajar para lugares nunca visitados pelo ser humano. Como seria se aventurar em mares e oceanos nunca antes navegados? O que você acha que descobriria? Que dificuldades enfrentaria? Que instrumentos você usaria nessa aventura? Então tá aí questões para vocês pensarem. Se fosse vocês se aventurar no mar, né, em embarcações,
quais são as dificuldades que vocês encontrariam no meio do caminho? E naquela época, cerca de 600 anos atrás, será que eles tiveram muitas dificuldades em estarem viajando ao longo tempo, assim, por muitos meses atrás desses continentes? É isso que nós vamos estudar. Há cerca de 600 anos, portugueses e espanhóis estiveram à frente da expansão marítima. Foi quando, pela primeira vez, esses navegadores tiveram contato na África e na Ásia, com povos desconhecidos, e também chegaram a um continente muito distante e diferente do continente europeu, a América. A conquista de novas terras pelos europeus mudou definitivamente a forma como entendemos o mundo. É essa história que vamos conhecer agora. Bom, nós vamos começar sobre o lucrativo comércio das especiarias. Então, esse era um dos motivos que os portugueses e espanhóis pegaram essa frente dessas navegações em busca desse comércio das especiarias que eles faziam na Índia. Vamos ler? Por volta do ano 1400, iniciaram-se as viagens dos portugueses rumo à exploração de mares e terras desconhecidos. O objetivo dessas viagens era buscar riquezas e produtos muito valorizados na Europa, como o ouro, a seda e as especiarias, na região das Índias, no Oriente. Aí tem uma foto aí para vocês, tá? Sobre as especiarias que existem na Índia. O que são especiarias? Olha esse quadrinho aí do lado. Especiaria é erva aromática, condimento, que existiam lá na Índia naquela época também. Especiarias como canela, olha só, cravo, gengibre, pimenta de noz moscada eram produtos muito cobiçados pelos europeus, pois o seu comércio rendia muito dinheiro. Então eles iam na Índia buscar esses produtos para revender na Europa, porque lá eles não comercializavam, não tinha essa produção desse tipo de especiarias. Então, elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Então, eles usavam as especiarias tanto na parte da alimentação, como também até na fabricação de remédio, na fabricação de perfumes. Os europeus atravessavam o mundo para buscar especiarias no Oriente. Esse mercado continua sendo tradicional na Índia e em outros países orientais. Então, essa foto aqui está mostrando, essa foto é de 2015, que até hoje a Índia, né, produz esses tipos de especiarias para vender para os outros países. Vamos passar para a próxima página, página 11, a conquista do Mar Tenebroso. Olha só, o Mar Tenebroso está até destacado, ou seja, um mar que eles tinham medo, por causa das histórias que contavam naquela época. Tá vendo esse desenho? Olha só, são embarcações, tem assim animais monstruosos, marinhos. Isso tudo fazia parte de histórias, né, imaginárias. Então, essas viagens marítimas nesse período eram muito perigosas e arriscadas. Duravam meses e era comum parte dos tripulantes morrer em naufrágios, de fome ou de doença como escorbuto. Então, eles tinham muito medo por causa das histórias que tinham a respeito do mar, sobre monstros dos mares, né? Eles passavam fome, né? Porque essas viagens duravam meses e meses, então aqueles alimentos que eles levavam não dava, né? Para eles passar aquele tempo todo em mar, né? Dentro dos navios. Então eles pegavam doenças. Como os navios geralmente eram cheios de tripulantes, o que acontecia? Um ficava doente e passava para o próximo, né? Escorbuto, vamos ler o que é. Escorbuto é uma doença causada pela carência de vitamina C. Os sintomas são hemorragias e baixa resistência a outras doenças. Então, quem pegava essa doença, que é o escorbuto, é porque não estava se alimentando bem,
né? Então, o sintoma era muito grave, que dava hemorragia e a pessoa ficava muito fraca e ali ela pegava outras doenças, né? Então, na época, acreditava-se que a Terra era plana, né? Naquela época, eles pensavam que a Terra era plana e, portanto, terminava em um abismo. Então, a navegação pelo Oceano Atlântico também gerava medo, pois as pessoas acreditavam que suas águas eram habitadas por monstros marinhos e o Oceano Atlântico era considerado um mar tenebroso. Por isso que fala aqui, né, o mar tenebroso. Mas, com certeza, eram só histórias, né, imaginárias, e quem foi nessas navegações viu que aquilo ali eram apenas histórias, né, lendas que não existiam. Então vamos ler essa legenda aqui, que está do lado da figura. Os viajantes da época acreditavam que o Oceano Atlântico, o Mar Tenebroso, era habitado por seres monstruosos e assustadores, capazes de naufragar qualquer embarcação. Era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto os reais como os imaginários. Ao lado, ilustração presente na obra Cosmografia. Então, esse aqui é uma ilustração só para mostrar para vocês, né, o que eles imaginavam ali naquela época sobre o mar. Bom, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu vou deixar disponível para vocês esses dois textos. Quem puder imprimir, tá, esse conteúdo, colar no caderno de história. Eu vou fazer algumas questões também para ser tirado desse texto. Qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo novamente o vídeo e também tentando tirar as dúvidas comigo, tá bom? Boa aula para vocês e beijos.